Olá, meus queridos, estamos de volta. Vamos começar hoje fazendo a correção da prova de vocês. Eu sei que não estava programado, não está na agenda de vocês, mas só lembrando, a diferença da agenda é porque vocês vão acompanhar aqui no vídeo a aula de correção, mas não deixe de fazer a agenda, a atividade proposta na agenda. Então, pega a página direitinho, vê lá a página que está para ser feita, a atividade que está para ser feita e façam, independente. O que mudou vai ser basicamente só a correção da prova, que não ser, não no caso não lembro agora o conteúdo que está para ser que tá na agenda, mas enfim, não vai ser o conteúdo e a correção da prova. A atividade faz do mesmo jeito, normal, tá certo? Sigam lá a instrução bem bonitinha, direitinho. Vamos para a resolução. Prova de vocês bem tranquila. Coloquei a Pera Vargas, coloquei a Primeira Guerra e coloquei a Revolução de 1917. Nada muito complicado, nada muito difícil, tudo dentro do que foi estudado. Por que eu digo que foi fácil? Porque o óbvio só é óbvio para os olhos preparados. Então, estudou, entendeu o conteúdo, assistiu às aulas, fez atividade, não é para estar nada difícil, é para estar fácil, né? Então, eu espero aí boas notas, eu espero bons resultados dessa atividade de vocês, tá bom? Vamos lá para a primeira questão. Primeira questão. Nos primeiros anos do governo de Vargas, as organizações operárias sob controle das correntes da esquerda tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado, mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela luta pela legalização. Vários benefícios, como as férias e a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam de condição de ser membro do sindicato reconhecido pelo governo. No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre o governo e o movimento sindical foi caracterizada, vamos entender aí. Então, a gente está falando de Era Vargas e estamos falando do sindicato, do movimento sindicalista nessa época. Então, item A. Pelo reconhecimento das diferentes ideologias políticas, por um diálogo democrático, preste atenção nessa questão do diálogo democrático, porque governo de Vargas, a democracia, a participação, ela é uma questão que fica bem comprometida, né? Então, pelos benefícios sociais do getulismo, questão também dos benefícios da conciliação e dos direitos trabalhistas foram reconhecidos e relembrando também que foi extremamente importante para a construção da figura de Getúlio Vargas como o pai dos pobres, pela vinculação dos direitos trabalhistas à tutela do Estado. Então, o texto, ele basicamente ele fala sobre isso, sobre os direitos trabalhistas, sobre isso estar no controle do Estado governado por Vargas. Então, o sindicato, o movimento sindical, ele foi também controlado, dependia também aí dos interesses de Vargas. Então, como a estrutura social da época que estava no controle de Vargas, os movimentos sindicais não foram diferentes. Eles também passaram a ser controlados, a estar sob a tutela do Estado. Então, o item correto nessa questão é o item D. Como todos os aspectos da sociedade, o controle e a luta de Vargas contra a oposição aconteceu, as tomadas de decisões da chegada de Vargas no poder contra a oposição foram fortes. Isso atingiu também o movimento sindicalista no Brasil. Segunda questão. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e o envolvimento das multidões através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, nada falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Vamos lembrar que esse sujeito aqui era ministro de Hitler, então o ministro da propaganda. Então ele falava que muito mais do que as palavras que estavam ditas, o objetivo era despertar a emoção das pessoas e não a questão da racionalidade. Então por isso a gente lembra dos discursos de Hitler. Eram discursos com muita veemência, muita energia, eram discursos altos, eram discursos que ele falava com o corpo também.
Então, esse discurso era para mostrar uma figura, segundo o interesse deles, forte, uma figura capaz de controlar os problemas sociais da Alemanha. Então, essa construção de um personagem, a construção de uma figura, a construção dos discursos, das falas, tinha o objetivo de aproximar o político, no caso Getúlio Vargas, aqui que nós estamos falando, para com o povo. Então, o controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sim, sendo fundamental para a propaganda, na medida em que conquistar o apoio popular na legitimação do governo novo, ampliar o envolvimento das multidões. Quando eu digo ampliar o envolvimento das multidões, era nas decisões políticas. Vargas queria esse envolvimento, essa participação política. Vargas queria a obediência da sociedade de uma forma geral, o apoio da sociedade, mas o apoio no sentido de não participação, de aceitação das decisões políticas. Aumentar a oferta de informação. Isso é muito curioso. As informações, meus queridos, elas servem para... A informação, ela nos dá munição para questionar, a informação, ela nos dá munição para entender, a informação, ela nos dá munição para encontrar a verdade nas decisões políticas. Então, questionar, até o questionamento da população não era o que Getúlio Vargas buscava. Então, informações não era nesse sentido. Estender a participação democrática. Eu vi aí a palavra democracia. Definitivamente não. Então, esse governo novo de Vargas é um governo autoritário, com características centralizadoras. Então, nesse sentido, não tem democracia. Então, conquistar o apoio popular, sim, a legitimação de um novo governo. Então, ele usava os discursos para aproximar, para ter o apoio do povo. Terceira questão aí, ó, a imagem dele, ele fazendo a imagem dele, de aproximação das crianças, tudo isso para conquistar o apoio. A terceira imagem, ela está confirmando o que eu acabei de explicar na segunda, né? Essa imagem foi impressa em cartilha escolar. Olha só, né? As crianças usavam aí a cartilha escolar falando bem do governo de Vargas. Não tinha críticas ao governo de Vargas nessas cartilhas para mostrar os benefícios desse governo. Então, era durante a vigência do Estado Novo, com o intuito de quê? Qual era o intuito? Destacar a sabedoria inata do líder governamental, não atender a necessidade familiar, obediência infantil, promover o desenvolvimento consistente nas atitudes solidárias, conquistar a aprovação política por meio do carisma, do apelo carismático. Isso mesmo. E aí a gente vai lembrar do que eu disse nas outras aulas também, que a intenção forte de Vargas de criar essa figura carismática próxima ao povo, que a gente tem falado na segunda e nessa terceira questão, agora com essa imagem. Então, o intuito, a intenção básica é essa, de ser carismático para ter o povo sempre ao seu lado. Sempre eu lembro para vocês o seguinte: é melhor ter o povo do meu lado do que o povo contra. O povo contra, ele faz rebeliões, ele organiza aí manifestações contrárias que podem enfraquecer o governo, que não é do interesse de Vargas. Então ele faz toma essas ações, essa construção dessa imagem positiva para criar a aprovação do seu governo. Isso mesmo. Quarta questão. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas discursava a nação através do rádio. A disputa presidencial estava levando o país a desordens. Os comunistas infiltravam-se dia a dia nas instituições nacionais. A nação corria perigo de uma luta de classes e os partidos políticos inquietavam nosso povo. Que argumentos Vargas usou para implantar o Estado Novo? Existem duas características do Estado Novo. Característica bem forte do Estado Novo, de uma forma bem geral, é um autoritarismo que foi posto de uma forma mais forte. Getúlio Vargas usou esse plano, o plano Cohen, para permanecer no poder, usando de justificativa para cancelar as eleições, para dizer que ele ficaria no poder para estabelecer a segurança nacional. Então, o intuito era estabelecer essa segurança nacional, impedindo que
novas formas de governo pudessem vir. Então, ele vai ficar, se estende aí até 1945, de 30 a 1945 no poder, usando essas justificativas, usando essas legitimações. Quinta questão. Getúlio Vargas paira entre as palavras e imagens. Em um dos quadros sorridentes, ladeados de escolares, também sorridentes, Getúlio toca o rosto de uma menina. Ao seu lado, um menino empunha a bandeira nacional. Os textos são todos conclamativos e supõem sempre uma voz a comandar o leitor infantil e a incitá-lo para a ação. A mesma getulização dos textos escolares se faz presente na ampla literatura encomendada pelo DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Explique o que o autor chama de getulização dos textos escolares e analise o papel da DIP. Essa getulização dos textos escolares era a propaganda que era feita do governo de Vargas dentro das escolas. Lembrando, sempre mostrando a imagem positiva, sem questionamentos à figura e às tomadas de decisões de Vargas. E a DIP, qual era o papel da DIP? O papel do DIP era a censura, era nada mais nada menos que estabelecimento da censura no governo. De que forma? Na forma em que tudo que era passado, tudo que era reproduzido, passava por esse departamento e tinha um aval ou não do departamento. Se não tivesse alguma coisa que fizesse alguma crítica ao governo, não era reproduzido, né? Então, dessa forma, era que agia o Departamento de Imprensa e Propaganda. A partir da sexta questão, a gente já vai trabalhar aí a questão do imperialismo, ou também chamado neocolonialismo. 3 décadas, de 1884 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida do país europeu, dos países europeus para a África, e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e África. O processo citado contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra, na medida em que, vamos lá, quando eu falo do neocolonialismo, eu falo da disputa de potências econômicas, como a Inglaterra, a França, a Alemanha, por colônias. As colônias na Ásia e África. Lembrando que essas colônias eram locais onde se tirava matéria-prima, utilizava mão de obra barata e ainda assim eram usadas como mercado consumidor. Ou seja, grandes vantagens para as potências europeias, né, que exploravam os recursos, a mão de obra dessas colônias. Então, um dos países que mais tinha colônia, acho que acredito a Inglaterra, tinha muitas colônias, como França também, na África, e era muito beneficiada por isso. Então, os países sabiam do benefício que era ter colônia, então eles disputavam essas colônias. Então, a disputa por essas colônias foi responsável também pela Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha tinha interesse em ter colônias, e quem tinha não queria dar, e quem não tinha queria ter. Então, isso gerou alguns conflitos, e foi importante para a Primeira Guerra Mundial. Então, basicamente, baseado na explicação que eu acabei de dar, então, acirrou as disputas territoriais. Item B. Sétima questão. Artigos do Tratado de Versalhes. A Alemanha cede à França a propriedade absoluta, com o direito total de exploração das minas de carvão situadas na Baía Sarre. A Alemanha renuncia em favor das potências aliadas todos os seus direitos das colônias ultramarinas. Estão proibidos à Alemanha da fabricação e exportação de carros blindados, de tanques ou qualquer outro instrumento que sirva de objetivo de guerra. A Alemanha se compromete a reparar todos os danos causados à população civil das potências aliadas a seus bens. Tratado de Versalhes, que a gente sempre coloca aí em questão, é chamado de Tratado de Versalhes, mas quando eu digo que tratado é algo que é acordado e não foi dessa forma, foi imposto, foi uma imposição à Alemanha, e essa imposição faz com que a Alemanha tenha o sentimento de humilhação, se sinta humilhada, se sinta
vai causar o sentimento também de revanchismo, de vingança, importante para a Segunda Guerra Mundial. Então, de acordo com o texto e com seus conhecimentos, é correto afirmar que o Tratado de Versalhes encerrou a Segunda Guerra? Não, encerrou a Primeira Guerra. Só colocando aqui, né? Extinguiu a Liga das Nações, propondo a criação da Organização das Nações Unidas, a Segunda Guerra também. Estimulou a competição econômica e colonial entre os países europeus, culminando a Primeira Guerra, no final da Primeira Guerra. Impôs duras sanções à Alemanha, sim, no final da Primeira Guerra, fazendo ressurgir o nacionalismo. Olha aí, o nacionalismo, o amor à pátria, vai ser fundamental. Como assim? Humilhou a Alemanha, vamos nos vingar, vamos fazer acontecer, que vai ser indispensável aí para os próximos desfechos, como o nascimento do fascismo, do nazismo na Alemanha e a sua participação na Segunda Guerra. Oitava questão. No final da Primeira Guerra Mundial, as nações vencedoras do conflito decidem-se pelo Tratado de Versalhes. Identifique duas imposições. É só pegar na outra questão, né? Tem várias. O pagamento de indenização, não poder anexar territórios, não poder aumentar, não poder se organizar para a guerra, enfim. Nona questão. Leia o texto a seguir. Que a Rússia czarista estava madura para a revolução, merecia muitíssimo uma revolução, e na verdade essa revolução certamente derrubaria o czarismo. Já fora aceito por todo observador sensato do panorama mundial desde a década de 1870. Quem fala isso é o Eric Hobsbawm. Com base nessa afirmação, destaca a atual situação econômica da Rússia antes do processo revolucionário. Contexto antecedente. Qual é o contexto antecedente? Do gigantão lá dos pés de barro, né? Que eu sempre falo. Uma economia muito agrária em relação às outras, como a Inglaterra, que era industrializada, os países vizinhos como a França. Então tinha ainda muitos problemas econômicos, crises também econômica, e é muito rudimentar, muito rústica em relação às outras. 10ª questão. Seja como for, o comunismo não se limitava à Rússia. Uma das minhas primeiras experiências políticas, quando me tornei membro do Partido Comunista, na época em que ainda estudava em Berlim, foi uma discussão com o companheiro responsável por meu recrutamento. Ele ficou desconcertado quando lhe disse: bem, todo mundo sabe que a Rússia é um país atrasado, por isso podemos esperar que o comunismo tenha suas derrotas por lá. Por que ele vai falar isso? Ele vai falar que o atraso econômico da Rússia vai apresentar problemas para os movimentos que acontecerão lá. Então, a Revolução Bolchevique deveria enfrentar a questão econômica inicialmente, que é o que em 1917, que é basicamente o item 1917, quando acontece essa revolução, ele vai chamar a atenção para a questão econômica. Então é interessante que se organize a estruturação econômica do país, e para que essa revolução seja pensada, seja organizada, enfim. Inicialmente ele traz a questão econômica. Então dessa forma a gente encerra a nossa correção. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado, que tenham tido também bons rendimentos na avaliação. A gente se encontra na próxima aula. Até lá, fiquem bem.